Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos mais uma vez para darmos prosseguimento aos estudos da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que tem como grande objetivo o esclarecimento, o consolo, o acolhimento. E através desses estudos e conhecendo verdadeiramente a vida do Cristo, podemos perceber o quão importante é a nossa busca sem cessar pelo amor ao próximo, pela caridade, pelo perdão. E então hoje vamos estudar uma passagem da vida de Jesus, relatada no livro Boa Nova, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, cujo título é Oração Dominical. Então nós vamos lendo e comentando, porque trata-se de um relato muito esclarecedor e de muitos ensinamentos para todos nós. Esse relato começa quando a sogra de Simão Pedro, após ter sido curada por Jesus, mantém um diálogo com Simão. Então vamos ver como acontece. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com sua profunda e ardente fé. Restabelecida na sua saúde, passou a refletir mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre um emissário poderoso do reino de Deus que parecia muito próximo a eles. Estimulava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos primeiros colaboradores sinceros a indicar-lhe as necessidades prementes da família, como a escassez do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de resolver. Então, o diálogo entre Simão e a sogra, a gente percebe tem objetivos bastante claros e bastante materiais, né? O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas ponderações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos seus discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa própria da presença de Deus? Guardando, contudo, o indeciso espírito, em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Então, feito esse diálogo, Simão Pedro se convence de que vale a pena fazer essas ponderações com Jesus. Chegada a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema perguntando a Jesus, com sua sinceridade ingênua. Então ele se dirige a Jesus e faz a seguinte colocação: Mestre, será que Deus nos ouve em todas as orações? E Jesus responde a ele: Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado
que criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, sem nenhum resultado obtivessem? Então Jesus coloca para ele que a noção de Deus é algo quase que instintivo, né? É aquela noção do algo além, do sobrenatural que todo homem teve ao longo da história da humanidade, né? Diversas religiões foram praticadas. E sempre, quando se dirigem a esse Deus, né, a esse Criador, obtinham algum sucesso. E isso foi crescente ao longo da história da humanidade. Jesus conclui dizendo: não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. E aí, Simão pondera: no entanto, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário nos serviços dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana dispõe de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Jesus ouviu atento essas suas palavras e ponderou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a lavoura laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal, que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Veja, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste que se tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional, dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Então, o que a gente percebe até aqui? Pedro, como muitos de nós, não entende por que tanta diversidade no mundo. Por que reis, por que escravos?
E Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu equilíbrio e ponderação, deixa bastante claro para ele que não importa se rei ou escravo. Todos são importantes perante Deus. Todos têm uma missão. Isso fica bastante claro. Mas o discípulo ouviu aquelas explicações conciliadoras e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como devemos interpretar a oração? E aí Jesus diz: em tudo, explicou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anseios e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. E ele continua: entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Interessante que 2000 anos se passaram, mas o comportamento humano pouco se alterou. O que é verdade que ainda hoje, até o ateu, quando tem uma notícia trágica, diz: ai meu Deus. Jesus continua: se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. É hora da oração. Mas, quanto não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos no momento do infortúnio, por eles criados com suas próprias mãos. Esse é um aspecto importante para considerar. Nós somos escultores da nossa vida. Nós somos os únicos responsáveis pelo que nos acontece. Portanto, no momento em que chegam as aflições, ao invés de olharmos para dentro, pedimos ajuda, normalmente responsabilizando alguém. Jesus continua: em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao caminho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, inutilmente desejará o filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem dificultar ao longo afastamento em que se conservou do Pai no percurso. Nos mantemos ausentes por longos e longos anos da prática de qualquer religião, de qualquer adoração. Mas no momento das dificuldades, aí sim, fala mais alto o instinto de que existe algo fora da nossa compreensão imediata que poderia nos ajudar. E Jesus conclui: adiando-lhes os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas, a ajuda do Pai. Bom, e aí, Simão Pedro, que ouvia o mestre com uma compreensão nova, não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendem o âmbito da educação que recebera. Ou seja,
Simão era um homem humilde, né, de pouco nível intelectual e tinha muita dificuldade para entender algumas lições. Mas ele procurava sempre perceber o alcance das explicações a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai, cuja existência generosa Jesus revelara à luz de seus divinos ensinamentos. Passados alguns dias, estava Jesus a ensinar aos seus companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece. E aí Simão aproveitou a situação e novamente voltou a perguntar ao mestre. Disse ele: Senhor, tenho procurado por todos os meios manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Muito bem. Jesus, com toda a sua sabedoria, pergunta a Pedro: o que tens pedido a Deus? E ele responde: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Quando eu li essa frase, a imagem que me ocorre é de Jesus coçando a cabeça e dizendo assim: esse menino vai me dar muito trabalho. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. A explicação de Jesus é perfeita, né? Nós, seres materiais e materialistas que somos, na maioria das vezes, nas nossas preces, nas nossas orações, nos nossos pedidos, colocamos objetivos, principalmente, que sejam resolver as nossas necessidades materiais. E foi isso que Jesus esclareceu a Simão. A nossa oração deve primordialmente agradecer e solicitar as energias necessárias para que possamos prosseguir a nossa jornada terrena, com saúde, com paz, mas nem sempre é isso que acontece. E o que é que aconteceu? Simão ficou em silêncio, demonstrando haver finalmente compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade que estava ali reunida, adiantou-se para Jesus e pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, Jesus então colocou toda aquela turma que ele estava em círculo, como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, e o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que ele legou a toda a humanidade. E aí nós vamos ver essa oração de uma forma bem comentada, porque elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, Jesus inicia: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Essa é a primeira frase da nossa oração dominical. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerando a imensa bagagem de imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, ele acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens, da fonte sagrada da proteção divina, ele prosseguiu: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa se desvencilhar das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. E ele acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração, dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual de todos os discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo que estava nascendo. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continha, acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não cansava de evidenciar, lhes parecia como um problema obscuro que o homem do mundo não consegue realizar. As palavras de Jesus nessa oração nos mostram de maneira bastante clara que a humildade e o pedido feito de forma a agradecer e a rogar as forças que precisamos para prosseguir a nossa jornada, trabalhando e servindo, e, acima de tudo, promovendo a nossa transformação interior, a nossa elevação espiritual, através da caridade, do amor ao próximo, do perdão, são condições essenciais para que um dia todos nos tornemos espíritos perfeitos. Esse foi o grande objetivo de Jesus quando aqui esteve. Mostrar a todos nós que o amor é o caminho único para a luz. Amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Ele nos disse que possamos, neste mês, que comemoramos a vinda de Jesus, possamos refletir e orar com toda a convicção, com toda a certeza,
de que as emanações a partir das nossas preces hão de produzir um mundo melhor. Que Deus abençoe a todos. Um bom Natal e muita paz.